Quero chamar a atenção de todos os nossos prezados Haverim, Haverot, para o estudo da Torá. Nós fazemos todo o Yom HaMishi todas as quintas-feiras, e para que o povo de Israel, o povo de Ashuru, seja disperso nos 4 cantos da terra e voltem para guardar os mitzvot, os mandamentos da Torá, e possam sair das tradições religiosas, possam sair do engano e voltar novamente para prestar atenção naquilo que saiu na boca do Eterno. Nós vamos continuar com o estudo da Torá, item de número 308, onde fala de blasfêmia, gadaf, em hebraico. Não blasfemar o grande nome de Yahweh. É um mandamento importante. Nós vamos ver na Torá em Vaikra, Levítico 24, 16. Vaikra, Levítico 24, 16. E aquele que blasfemar o nome de Yahweh, ele certamente será colocado à morte, e toda a congregação certamente o apedrejará, o guer, o estrangeiro e aquele que for nascido na terra. Quando ele blasfemar o nome de Yahweh, será colocado à morte. Então nós vemos que não tem privilégios, nem para o israelita e nem para o guer, nem para o estrangeiro. Porque a palavra do Eterno, ela é enfática, ela é precisa, ela é concisa. O Eterno não faz acepção de pessoas. Quando guardamos o mandamento do Eterno, nós temos bênção, nós temos brachot. Quando nós não guardamos, nós temos maldição, né? Inclusive, vocês podem observar isso aqui seguindo comigo, no livro de Devarim 28. Em Devarim 28. Devarim 28, Deuteronômio. Devarim 28, do 58 até o 64, que diz dessa maneira: se tu não vieres, shomer, guardar para fazer todas as palavras desta Torá, desta lei, que estão escritas neste rolo, para que tu possas temer este magnífico e terrível nome de Yahweh, teu Elohim. Então Yahweh fará tuas pragas extraordinárias e as pragas de tua zerá, de tua semente, pragas terríveis de longa duração e doença de úlcera de longa duração. Além disso, ele trará sobre ti todas as doenças do Mitzraim, do Egito, que delas tiverem medo, e elas pegarão em ti. E também toda enfermidade, toda praga que não estiverem escritas no rolo dessa Torá, aquelas Yahweh trará sobre ti, até que tu sejas destruído. E a ti será deixado poucos em números, considerando que vós eres como as corravinhas estrelas do chamai dos céus por multidão, porque não vieste a obedecer a voz de Yahweh teu Elohim. E virá-se passar que do modo como Yahweh se regozijou sobre vós para vos fazer o tov e para vos multiplicar, assim Yahweh virá a seguilar sobre vós para destruir e vos trazer por nada, e vós sereis arrancado da terra que vós ides possuir. E Yahweh vos espalhará entre todos os povos e nações, de uma extremidade da terra, de um lado ao outro. E ali vós servireis a outros Elohims que nem tu, nem teus Arvot, teus pais, conheceram.
seja de madeira ou de pedra. Então nós vemos aqui, quando o Eterno fala que quando nós não honrarmos os nomes, todas essas pragas virão sobre nós. É o que nós estamos vendo hoje, na face da terra: AIDS, trombose, câncer, coronavírus, acidentes, violência, porque o povo transgrediu o nome do Eterno, o grande nome. Lá em Shemot, capítulo 3, quando ele revela o nome, Shemot, capítulo 3, ele revela o nome para Moshe. Shemot, capítulo 3, versículo 13, ou seja, Êxodo, capítulo 3, versículo 13. E Moshe disse a Elohim: quando eu chegar aos Benei Ashuru, os Benei Israel, e disseres: o Elohim de vossos avós enviou-me a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E a palavra de Elohim disse a Moshe: Ayá Asher Hayá. E ele disse: assim dirás aos Benei Ashuru: Hayá enviou-me a vós. Elohim disse mais uma vez a Moshe: assim tu dirás aos Benei Ashuru: Yahweh, Elohim de vossos avós, o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac, o Elohim de Yaakov, enviou-me a vós. Este é o meu nome, Leolam Vaed, e este é o meu memorial para todas as gerações. Então, o Eterno revela a Moshe o nome Yah, né? O nome Yah. Por isso que o nome Yahushua, o Eterno, é salvação. Tem o prefixo Yah, a ligação da conjunção U, que significou ou está no hebraico palio, e Shua, salvação. Nós vemos que quando antes de entrar na terra, o Eterno muda o nome, né, de Oshua Benum e coloca o prefixo Yah, né, que está lá em Números, capítulo 13, versículo 16, na Torá. E diz assim: esses são os nomes dos homens que Moshe enviou a espiar a terra. E Moshe chamou Oshua, o filho de Num, de Yahushua, o prefixo Yah, que o Eterno enviou a Moshe. Agora, veja bem, hoje nós estamos vendo pessoas falar: não, é Ie, outro é Yehu, outro... Só que nós temos que analisar palavras por palavras. A linguística histórica, ela é muito importante, porque nós temos que examinar cada letra. Por isso que o Yoshua falou que não passará nem um iot, e nem um tio, um acento, sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Da Torá, que fala do nome, né? Então, nós vemos que no século XIV, quando foi dada a Torá, antes do nascimento do Mashiach Yahushua, foi criado o alfabeto fenício, ou chamado hebraico palio. E ali, o A, ele era consoante, o A não era vogal ainda, e nem existia o E também, quando o Eterno fala a Moshe. 700 a 800 anos, os gregos criam as vogais A, E, I, O, U. Pega a letra Aleph e faz a vogal A, né? Pega a letra Rei e faz a vogal E, a letra Iod faz a vogal I, a letra Vav faz a vogal O e U. Né? Então, o prefixo Yah, ele é bem mais antigo, né? Ele é muito antigo. E o Eterno convida eu e você, conforme está lá em Irmiaú, capítulo 6, versículo 16, porfiai e procurai voltar pelas veredas antigas, e vós encontrareis descanso das vossas almas. Nós vemos que
O Eterno fala, este é o meu nome, e eu serei lembrado de geração em geração, pelos Benei Ashru, pelos filhos de Israel. Quer dizer, não admite tradução, e o Eterno é um pronome demonstrativo, este, o Eterno está mostrando para Moshe, este é o meu nome, Yah, Hayah, Asher Hayah. Agora, nós vemos que quando o Eterno diz, meu povo saberá o meu nome, né, naquele dia. Né? Então o Yahushua, ele disse, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a este vós recebereis. E foi o que aconteceu, nós temos hoje. Já naquele tempo tinha Baal, que o Eterno não aceitou. Tinha Nego, tinha Marduk, tinha Bram, que eram os deuses antigos, né? E agora nós vemos modernos, como Jesus, Jeová, Deus, Dus, Hashem, Alá, que são nome criado pelas religiões, pelas 3 grandes religiões, né? Totalmente fora do concerto eterno, fora da Torá. Mas o Eterno, nesses últimos dias, ele chama os Benei Ashuru, as 12 tribos de Israel, para voltar de todo o coração e de todo, né? E nós vemos que essa promessa de bênção, essa promessa de maldição por causa do nome, né? Que fala que essas pragas viriam sobre nós, é o que está acontecendo, justamente porque a humanidade desprezou o nome do Eterno. Né? Os filhos de Israel desprezou o nome do Eterno. Né? Agora, o Eterno diz, nos últimos dias eu darei lábios puros ao meu povo, para que invoque o meu nome com o coração puro, porque o nome do Eterno é o nome puro. Nós temos que preocupar com o nome. Essa história que muitos líderes, aí, rabinos, pastores, mulás, filósofos, não, o nome não tem importância. Tem importância sim. Né? Nós vemos que o Eterno fala, né? Se vós não dar honra ao meu nome, eu enviarei a maldição contra vós. Porque vós não propuseste isso no vosso coração. Está lá em Malaquia. Né? Está lá em Malaquia. Né? Se vós não derdes honra ao meu nome, né? Eu até gostaria de convidar o prezado que acompanhe conosco, né, esse versículo, né? Malaquia, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, e agora, ó Cohanim, ó sacerdote, este mandamento é para vós, se vós não ouvirdes, e se vós não o tomardes no leve, para dar tiferet, honra, exaltação ao meu nome, dize ao Atisvaot, eu enviarei a maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei vossas bênçãos, sim, eu os amaldiçoarei desde já, porque vós não adotais no seu coração. Então, é para os Kohanim, para você que ensina o nome do Eterno, para que o povo tenha bênção. Torre forte é o nome do Eterno. Para ela correrá o justo e estará em abrigo seguro. Quantas vezes eu tenho ouvido de líder, mas ninguém sabe o nome, e a pessoa começa a ensinar os nomes falsos, depois quando ele é apertado sobre a honra do nome, ele fala, mas ninguém sabe do nome. Quer dizer, se não sabe, por que está ensinando? Nós temos que ter convicção. O Espírito do Eterno tem que estar sobre nós, para nós ensinar o seu nome. Então, não blasfemar o grande nome do Eterno. Eu quero convidar o prezado Haver e a Haverá para que vamos para a Torá oral no tempo de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef e Iob, esse item de número 308.
Bereshit 11, 4 a 7. Bereshit 11, 4 a 7. E eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e os queimemos completamente. E eles obtiveram tijolos em vez de pedra, e betume obtiveram em vez de argamassa. E eles disseram: venham nós, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo pode alcançar o Shamaim, os céus. E nós vamos fazer um nome para que nós não nos espalhemos no exterior sobre a face de toda a terra. E Yahweh desceu para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens construíram. E Yahweh disse: olha o povo, e Errad, todos eles têm uma só linguagem. E isso eles começaram a fazer, e deste modo nada será inacessível para eles daquilo que eles imaginam fazer. Venham, nós vamos descer e ali confundir a linguagem deles, a fim de que eles não possam compreender a fala um dos outros. Então nós vemos que aqui na Torre de Babel, até aí o povo falava só uma língua. Não tinha as nações, os Goim. As nações foram formadas daqui, né? O nome do Eterno era só um. E aí eles foram confundidos. Criaram-se as nações, e as nações criou vários nomes. Igual eu já citei até alguns. Agora, o Eterno disse: nos últimos dias, meu povo saberá o meu nome. Né? Então, eu quero lhe falar sobre o nome Yahu, o Eterno. Shua, salvação. O Eterno é salvação. Nome este nos museus, nome este nas escrituras, às vezes no rodapé, mas o homem prefere dar honra aos nomes falsos, em vez de voltar para dar honra ao nome do Eterno. Bom, na Torá, no tempo de Yahushua e dos Talmudins, o item de número 308, Guiliana, Apocalipse 16, 9. Guiliana, Apocalipse 16, 9. Guiliana, Apocalipse 16, 9. Que diz assim: e os homens se queimaram com grande calor e blasfemaram o nome de Yahweh, que tem poder sobre estas pragas, e não fizeram techuvá para dar-lhe de férias. Então, nós estamos vendo hoje as pragas, conforme está lá em Devarim, né? No capítulo 28, do versículo 58 ao 64, o Eterno diz: quando o homem não honrasse o seu nome e não ouvisse a sua voz, as palavras desse concerto eterno, porque Yahushua é o nome do concerto eterno. Então nós vemos que o homem, eles se queimaram com grande calor, mas mesmo assim eles blasfemaram do nome Yahushua. E quando nós falamos o nome Yahushua, parece que alvoroça todas as nações, né? Todas as nações. Porque é o nome do concerto eterno. É o nome do concerto eterno. Bom, vamos para o 309. Não jurar falso em nome de Yahweh. Não jurar falso em nome de Yahweh. Vaikra 19, 2. Vaikra 19, 12. Vaikra 19, 12. E vós não jurareis falsamente pelo meu nome, nem manchareis o nome de vosso Elohim, eu sou Yahweh. Nós não podemos blasfemar, é o item 308. O 309 é não jurar. O juramento é uma confirmação. Quando alguém perguntar, nós temos que falar o nome verdadeiro,
porque o próprio Yahushua que trazia o nome do Pai, né? Nós vemos lá em Yohanan 5,43, ele disse: eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeste. Mas se outro vier no seu próprio nome, a esse vós recebereis. E Yahushua era um malar, o mensageiro do concerto eterno. E ele trazia o nome do concerto eterno. O nome do concerto eterno. Vamos ver em Shemote 15, 2. Shemote 15, 2. Yah é minha força e meu Shir, e ele se tornou a minha Yahushua. Ele é o meu elo, e eu hei de Halel a ele. O Elohim de meu Abba, eu hei de exaltar. Então nós vemos que Moshe, nesse cântico, exalta o nome Yahushua, né? Inclusive estava com Moshe ali, né? Yahushua Benum, que trazia o nome do Eterno, para eles poderem entrar na terra, porque o nome que vai levar nós de volta para a nossa terra, a terra que o Eterno jurou dar aos nossos pais, Avraham, Isaac, Yaakov, é o nome Yahushua, o mesmo nome que levou nossos pais na terra prometida. Bom, lá em Filipenses, capítulo 2, 9, Filipenses 2, 9, Filipenses 2, 9, estamos falando da Torá, da palavra do Eterno, que saiu da boca do Eterno. Filipenses 2, 9. Ou Filipícia, né? 2, 9. Portanto, Yahweh também o exaltou de grande maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahushua todo joelho se dobre, dos que estão no Shamai e dos que estão sobre a terra e das coisas debaixo da terra. E que toda língua confesse que Yahushua Hamoshia é o soberano Yahweh, para Tiferet de Elohá, seu pai, seu Abba. Então, a ele, aquele homem, foi concedido essa missão de trazer o nome do Pai. Ele era o Kohen, ele é o Kohen, ele é o Melech, ele é o juiz naquele último dia. Está na Torá. Se você não aceita Yahushua como Mashiach, você quebra todos esses mandamentos da Torá. Não adianta você falar que crê na Torá. Você quebra os mandamentos da Torá, né? E se nós quebrarmos alguns mandamentos da Torá, nós somos culpados de todos, né? Você fica sem um Kohen, sem um sacerdote que faz sua Keporá. Porque é lei do Eterno, a lei é eterna. Nós estamos aqui pisados numa testemunha que é a terra e olhando para outra lá em cima, que é o céu. Quando o Eterno tomou a Torá, os estatutos e o juízo, ele tomou os céus e a terra. E assim, nós vamos parar aqui nesse item de número 309, o tempo é muito curto, né? São muitos versículos, muitos capítulos, né? E a gente apenas 20, 25 minutos aqui no YouTube e temos que resumir. Mas você pode entrar em contato conosco pelo e-mail asaf.benami@hotmail.com, ou você pode também entrar em contato pelo telefone 018 991 32 9504, que eu terei o maior prazer em te atender e responder as tuas perguntas, né? Pode ser padre, pode ser rabino, pode ser sheik, mulá, pode ser ateu, a gente está pronto aqui a dialogar sobre a Torá. Que o Eterno te abençoe e que o Eterno possa desvendar os seus olhos para que você veja as maravilhas da Torá, como disse Davi no Salmo 119, versículo 18.